Olá moçada, sejam bem-vindos ao canal Aula de Ciências. Meu nome é Maraísa, sou professora de Ciências e na aula de hoje você vai entender a importância da meiose na formação das células reprodutivas. E antes de iniciar a aula, já dá um like no vídeo e se você não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações das próximas aulas do PET. Bora para a aula? Importância da meiose. Esse processo é importante na formação de gametas. O que são os gametas? São as células reprodutivas. Quem produz? Tanto plantas quanto animais. Aqui eu coloquei uma imagem mostrando uma plantinha, que no caso aqui é uma briófita, um musgo. Então existe uma parte dessa planta que tem uma região chamada de cápsula e a meiose ocorre no interior dessa cápsula, produzindo esporos que quando eles vão germinar, eles vão dar origem aos gametas. Então, é um processo de formação de gametas originados por meiose que ocorre nas plantas. Nessa segunda imagem, a meiose é mostrada na espécie humana, ocorrendo nas gônadas, que são os locais onde são produzidos os gametas. No caso aqui das mulheres, é nos ovários, ocorre a meiose formando os óvulos. Observem aqui que os adultos são 2 Ns, pois eles têm todo o conjunto cromossômico, que no caso na espécie humana é igual a 46 cromossomos. Quando ocorre meiose, esses gametas, no caso aqui do óvulo, passa por essa divisão celular e vai ficar com 23 cromossomos. Nos homens, a meiose ocorre na região dos testículos, produzindo espermatozoides, que são as células reprodutivas masculinas. O espermatozoide também é uma célula M, ele fica com 23 cromossomos depois do seu processo de formação. Quando ocorre a fecundação, que é o encontro dos gametas masculino e feminino, ocorre a formação de um zigoto, que é 2N. Então, unir 23 com 23 cromossomos vai continuar com 46, mantendo a quantidade de cromossomos constante na espécie. Então, a meiose também é importante por manter o conjunto cromossômico constante na espécie. Além disso, a meiose é importante por aumentar a variabilidade genética na espécie. Nós acabamos de ver que o número de cromossomos na nossa espécie, isto é, na espécie humana, é 46 cromossomos. Então, se eu observar o núcleo da célula, lá estão dispostos 46 cromossomos, ou 23 pares. E lembrando que se você não assistiu a aula sobre o núcleo celular, é muito importante que você assista. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para vocês assistirem depois dessa aula. Então, nessa imagem é mostrado o cariótipo, que nada mais é do que o conjunto de cromossomos da espécie humana. Aqui é como se fosse uma fotografia dos cromossomos de forma organizada. Então, aqui esse número 1 faz referência ao par número 1 de cromossomos. Esse aqui é o número 2 e assim por diante. Aqui está mostrando o par número 23, que é o cromossomo XY. Esses cromossomos estão organizados aos pares. E o cromossomo que faz parte do mesmo par, ele tem a forma parecida, o tamanho também é semelhante e ele possui genes correspondentes na mesma região. Então, vamos imaginar aqui nessa região que eu marquei aqui, que tem genes para a cor dos olhos. Então, nos 2 cromossomos aqui, eu vou ter genes para a cor dos olhos. Eles são chamados por isso de cromossomos homólogos, pois eles têm genes correspondentes em ambos os cromossomos. Olha nessa segunda imagem, mostrando os cromossomos homólogos. Então, eu teria um gene aqui para tipo do cabelo aqui, outro aqui. Então, eles ocupam a mesma posição em cromossomos homólogos e eles fazem parte do mesmo par. Os cromossomos, antes da divisão celular, eles passam por duplicação, que é a fase de intérfase. Então, antes de iniciar a meiose, os cromossomos vão ser duplicados. Então, observem que depois que o cromossomo fica duplicado, ele fica com essa forma de xizinho aqui que vocês estão vendo. Então, eles ficam com 2 bracinhos, 2 bastõezinhos, que são chamados de cromátides irmãs, pois como são muito parecidas e muito próximas, são chamados de cromátides irmãs. Então, se eu olhar um cromossomo e ele estiver na forma desse bastonete, ele não sofreu duplicação, e assim que ele sofre duplicação, ele está na forma de xizinho. Fases da meiose. A meiose é dividida em meiose 1 e meiose 2.
pois nessa divisão celular ocorrem duas divisões celulares consecutivas. Então aqui eu tenho uma imagem mostrando uma célula diploide, célula 2N. Lembrando que na espécie humana são 46 cromossomos ou 23 pares. Aqui está representado apenas 2 cromossomos. Então, antes da célula iniciar a divisão celular, ela passa por intérfase e ela duplica a quantidade de cromossomos. Então, percebam aqui que as cromátides já ficaram duplicadas. E a gente acabou de ver que fica na forma de um xizinho. Então, já passou por intérfase e os cromossomos estão duplicados. Vai ocorrer a primeira divisão da meiose, com a separação dos cromossomos homólogos. Então, o cromossomo homólogo é cada xizinho. Então, na primeira divisão da meiose, ocorre a separação aqui dos xizinhos, vai um xizinho para cada célula. Perceba que no início eu tinha 2 cromossomos e aqui, depois da primeira divisão da meiose, cada célula ficou com apenas um cromossomo. Então, aqui eu tinha um número diploide de cromossomos, 2N, e aqui eu tenho um número haploide. Então, a primeira divisão da meiose é chamada de reducional, porque ela reduz a quantidade de cromossomos. Meiose 2, ou segunda divisão da meiose. Cada célula resultante vai sofrer uma nova divisão celular e vai dar origem a 2 células cada uma. Percebam aqui que no final eu tenho 4 células. E formam-se células haploides. Então, mantém a quantidade de cromossomos. Aqui eu tinha um cromossomo e cada célula filha aqui, ó, ficou com um cromossomo, um bastãozinho cada um. E aí vocês vão me perguntar, mas como se tinha um cromossomo e as células filhas continuaram com um cromossomo? Observem nessa imagem que o cromossomo estava duplicado. Eu tinha 2 cromátides irmãs. Então, na segunda divisão da meiose, o xizinho vai separar ao meio. Cada célula filha vai receber uma cromátide irmã. Então, resumidamente, a meiose, uma célula diploide, produz 4 células filhas com metade da quantidade de cromossomos da célula original. Então, se eu tratasse aqui da espécie humana, uma célula diploide com 46 cromossomos produziria 4 células filhas com 23 cromossomos cada uma. Isso está ocorrendo aonde? Nas gônadas, nos ovários na formação dos óvulos e nos testículos na formação dos espermatozoides. É importante que vocês guardem que na meiose 1 ocorre separação dos cromossomos homólogos, que são aqueles que fazem parte do mesmo par, isto é, separa os xizinhos. Durante a meiose 1 ocorre o chamado crossing over ou permutação. Crossing significa quebra, então é a quebra das cromátides irmãs, ou permutação, troca de partes entre elas. Então, observem aqui que os cromossomos homólogos eles estão pareados, mais especificamente na prófase 1, eles vão estar muito próximos uns dos outros e eles vão fazer permuta, trocar pedaços entre si. Então, depois dessa ligação entre eles, eles vão se separar e cada cromossomo, vocês observem aqui, ó, que o azul ficou com um pedacinho do amarelo e o amarelo ficou com um pedacinho do azul. Eles trocaram partes entre si. E por que isso é importante? Nessa animação, coloquei aqui para vocês vários besouros de diferentes cores, produzidos por crossing over ou permutação, que é uma forma de produzir variabilidade genética. Então, imagine uma seguinte situação hipotética. Eu tenho besouros verdes e besouros marrons. Se eles estão sobre uma folha verde, os marrons vão ficar mais visíveis. Então, a permutação é importante, pois ela aumenta a variabilidade genética na espécie, aumentando as chances dela sobreviver. Na meiose 2, ocorre separação das cromátides irmãs. Então, observe nessa animação que os xizinhos estão sendo separados ao meio. Lembrando que cada parte do xizinho é uma cromátide, então ocorre separação das cromátides irmãs. Visão geral da meiose. Resumindo tudo que a gente estudou até agora. A intérfase é a fase que antecede a divisão celular, caracterizada pela duplicação dos cromossomos. Na meiose 1, ocorre a primeira divisão celular, e aquelas fases estudadas na mitose ocorrem aqui também, e elas são chamadas de prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Se você não assistiu a aula sobre mitose, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para vocês assistirem depois dessa aula.
Na meiose 2, ocorre a segunda divisão da meiose. Então, as duas células formadas vão passar por todo aquele processo de prófase, metáfase, anáfase e telófase, formando ao final 4 células filhas. Observem aqui nessa imagem que eu tinha 4 cromossomos no início da meiose, aqui eles estão duplicados. E ao final da meiose 2, eu tenho cada célula filha com 2 cromossomos cada uma. Então, a meiose 1 é reducional, pois ela reduz a quantidade de cromossomos, aqui eu tinha 4, e ela ficou com 2 cromossomos cada célula filha. E a meiose 2 é equacional, pois ela mantém o número de cromossomos. Eu tinha 2 cromossomos cada uma e no final também ficou 2 cromossomos cada célula. Se você chegou até essa parte do vídeo, comenta aqui embaixo. Eu quero ver os alunos nota 10 na minha aula. Moçada, esse esqueminha aqui mostra uma animação comparando a mitose e a meiose. Então, na mitose, uma célula dá origem a 2 células filhas. Na meiose, uma célula dá origem a 4 células filhas formando gametas. Na mitose, uma célula com 46 dá origem a 2 células com 46. E na meiose, a célula contendo 46 cromossomos dá origem a 4 células filhas com 23 cromossomos cada uma. Se esse conteúdo te ajudou, dá um like, comenta aqui embaixo e se inscreve no canal. Bons estudos e até a próxima aula!